Olá pessoal, bom dia. Eu sou a professora Sandra Moreno, sou a professora de História de vocês. Bom, a proposta desse vídeo é que nós possamos fazer uma breve revisão, do conteúdo de História que nós trabalhamos ao longo desses 4 módulos e de forma que vocês possam estar preparados para resolverem a avaliação presencial, a avaliação que será aplicada aí no polo de vocês. Então, este vídeo ele vai focar principalmente os conteúdos que irão ser abordados nesta avaliação. Bom, como vocês devem estar lembrados, a disciplina de História ela está organizada em 4 módulos, módulos esses que estão organizados em 3 grandes eixos. Os eixos que são relações de trabalho, as relações de poder e as relações culturais. Começando, nós iniciamos o nosso trabalho estudando um pouco sobre as relações de trabalho. E aí vocês devem estar lembrados que nós iniciamos estudando o conceito de trabalho. Nós dissemos, e vocês viram-nos ao longo das apostilhas, que existem vários conceitos em torno deste termo, o termo trabalho. No entanto, nós concordamos que historicamente os seres humanos têm desenvolvido grandes civilizações através da organização social do trabalho. Logo, torna-se muito importante que se entenda o que é trabalho e por quais mudanças ele foi passando ao longo nas diferentes sociedades. Ainda sobre a questão do trabalho, nós estudamos como o trabalho é visto, como ele foi valorizado ao longo da história. Dessa forma, nós podemos perceber, em relação aos diferentes períodos, que a forma que o trabalho foi visto foi mudando. Por exemplo, lá na antiguidade, nós estudamos que o trabalho, na verdade, significava a expressão da miséria humana, por exemplo, para os gregos, uma das maiores civilizações da antiguidade. Já na Idade Média, o trabalho passou a ser visto como um castigo, ou seja, só trabalhava aquele que merecia ser castigado. Na modernidade, no entanto, o termo trabalho, o significado de trabalho passou por inúmeras mudanças, de acordo com o que foi acontecendo naquele período. E o trabalho, então, passou a ser valorizado e passou também a ser símbolo de liberdade. E hoje, como o trabalho é visto? O trabalho é importante? É valorizado? Essa é uma questão, para que nós possamos refletir um pouco sobre esse conteúdo. Nós, então, dando continuidade ao estudo dessa temática, nós passamos a estudar um pouco sobre como o mundo do trabalho foi organizado nas diferentes sociedades. E aí nós vimos, por exemplo, que nas sociedades teocráticas, aquelas que eram baseadas na religião, o trabalho tinha o seu papel. Por exemplo, na parte oriental, nós estudamos um pouco sobre o Egito Antigo. Aqui, nas Américas, nós estudamos sobre as 3 grandes civilizações pré-colombianas, os astecas, os maias e os incas. E também nós estudamos como o trabalho era visto nas 2 grandes sociedades ocidentais, Grécia e Roma. Em todas essas civilizações, nós destacamos o papel da agricultura, que era extremamente importante, uma vez que era a base econômica desses povos. E também vimos a importância e a presença da escravidão. Os escravos, eles existiram em todas essas civilizações na antiguidade, eram os mais explorados. Em geral, esses escravos eram prisioneiros de guerra, mas também atuavam em diversas áreas, desde serviços domésticos até as grandes obras públicas. Sobre essas sociedades, nós vamos destacar aqui neste vídeo um pouco sobre os maias, a sociedade das sociedades pré-colombianas aqui na América. Os maias, eles surgiram por volta dos anos 700 anos antes de Cristo, na península de Yucatán. Essa península, ela fica na atual região onde hoje fica o México. Os maias, eles eram divididos a sua sociedade era dividida em classes, em grupos. Um dos grupos sociais existentes na antiga civilização maia era os Mazebu-Alobe. Esse grupo social, ele era considerado uma classe inferior, mas eram também eles os que mais trabalhavam. Eram justamente esse grupo que
produziam toda a riqueza da civilização maia. Trabalhavam tanto na agricultura, né, que era a base econômica dos maias, como também nas grandes obras públicas, na construção das cidades maias. No antigo Império Maia existia a escravidão. Os escravos, em geral, eram prisioneiros de guerra, ou filhos de escravos, ou mesmo órfãos. Os escravos destinavam-se a todo tipo de produção. Já no novo Império Maia, devido a inúmeras guerras que esses povos vão travar com outros, os escravos também passaram a atuarem nas atividades bélicas, ou seja, na produção de armas. Uma coisa importante que a gente deve destacar sobre a civilização maia é que o trabalho público, né, que era realizado por exemplo, pelos camponeses na construção de grandes obras, como por exemplo as pirâmides, as esculturas, era considerado pelos camponeses como um serviço prestado aos deuses, uma vez que esse povo, essa civilização, era uma civilização altamente religiosa. Então esse trabalho nessas fortificações, nessas obras públicas, era uma espécie de agradecimento aos deuses pelas bênçãos recebidas. Então era assim que o povo considerava o trabalho nessas grandes obras que marcaram essa civilização. Dando continuidade, ainda sobre as relações de trabalho, nós passamos a estudar no módulo seguinte como o trabalho assalariado foi sendo construído e como o trabalho passou a ter um papel fundamental na sociedade e na vida das pessoas, como vocês podem verificar, por exemplo, nessa charge que dá abertura aí a esse item que nós trabalhamos no módulo. Sobre o trabalho, a gente percebe que o trabalho foi sendo construído, o trabalho assalariado ao longo dos anos. O trabalho escravo, né, hoje, ele é proibido por lei, por exemplo, aqui no Brasil. No entanto, nós sabemos que nem sempre foi. A escravidão, ela existiu em inúmeras sociedades, né, como as sociedades antigas, que eu acabei de falar para vocês, e aqui, né, no Brasil não foi diferente. Apesar do trabalho escravo ser proibido por lei, como nós sabemos, infelizmente ele ainda existe. Nessa imagem que está aí nesse slide, vocês podem perceber, por exemplo, fiscais do Ministério do Trabalho que encontraram pessoas, né, em trabalhos análogos à escravidão, ou seja, semelhantes à escravidão, no sul do Pará, né, na região de Marabá, com trabalhos, né, praticamente escravos em fazendas nessa cidade. Bom, sobre isso nós vamos estudar um pouco mais. Acerca da construção dessa ideia de trabalho assalariado, a nível de curiosidade, de conhecimento, nós estudamos também o significado dessa palavra. De onde teria surgido então a palavra salário? Bom, a palavra salário, ela vem da palavra sal. Por quê? Na antiguidade, muitos povos, como vocês sabem, não utilizavam, não existia ainda a moeda como instrumento de valoração da mercadoria, como troca. Usava-se então a pitada de sal como expressão de valor. Daí então surgiu a palavra salário. A palavra salário é ligada à palavra sal, que era uma moeda de troca na antiguidade. Bom, com o surgimento das fábricas, né, após ali por volta do século XVIII, nós vamos ter simultaneamente ao processo de assalariamento, ou seja, essa passagem do trabalho escravo para o trabalho assalariado, o surgimento de muitas inovações técnicas que irão melhorar a produção. Um exemplo dessas invenções desse período são as importantes máquinas a vapor, os teares mecânicos e tantas outras invenções técnicas da época, que referem-se ao período da Revolução Industrial, ocorrida principalmente na Inglaterra, a partir do século XVIII, que vão mudar esse mundo do trabalho. O trabalho, então, vai mudar. Por exemplo, de pequena escala, ele vai passar a ser um trabalho de grande escala. Também num espaço muito maior, especialmente destinado a ele, ao trabalho, à produção. Que espaço é esse? A fábrica. O dono da fábrica, nesse contexto, torna-se também o proprietário da matéria-prima e também o proprietário das ferramentas para a fabricação dos produtos. O trabalhador
No entanto, né, já que não possui essas propriedades, passa então a vender aquilo que de mais importante ele tinha naquele processo, ou seja, a sua força de trabalho, em troca de um salário. Então, assim, nós vamos ter o surgimento do trabalho assalariado. Nessa imagem, vocês podem ver uma das importantes invenções deste período que nós estamos falando, né, que marcou a Revolução Industrial no século XVIII, a máquina a vapor, que vai aumentar em muito a produção daquele período. Em seguida, ainda sobre as relações de trabalho, nós estudamos um pouco de como foi essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, né? Então, o trabalho escravo, que marcou toda a antiguidade e também muitos outros períodos já na modernidade, gradativamente será substituído pelo trabalho livre, pelo trabalho assalariado, principalmente após a Revolução Industrial, como nós vamos ver. Bom, nesse contexto é importante a gente falar, por exemplo, da chegada dos europeus ao conhecido como Novo Mundo, né? Bom, tudo isso está relacionado ao projeto de expansão marítima europeia. Então, a conquista além-mar, as grandes navegações que vão ocorrer principalmente a partir do século XV, vão permitir com que os europeus encontrassem aí novas terras, novas sociedades. Dentre essas novas terras, os povos que já habitavam o continente, que passou a ser chamado aqui de América. Bom, a conquista da América, né, ela vai permitir, além da apropriação e exploração dessas novas terras pelos europeus, um enorme processo que levou à destruição de várias etnias indígenas, ou seja, os povos nativos aqui da América passarão a ser eliminados, né? Não só aldeias inteiras por meio de matança, mas também esses indígenas serão eliminados através do trabalho escravo e de inúmeras doenças trazidas pelos europeus para o nosso continente. Acerca do trabalho escravo indígena, vale destacar que aqui no Brasil, os portugueses perceberam que seria preciso implantar o seu próprio estilo de produção e as suas próprias relações de trabalho. Lá no início, no período pré-colonial, né, os primeiros 30 anos de exploração aqui do Brasil, os europeus comercializaram principalmente uma árvore nativa da nossa região, aqui da Mata Atlântica, que era muito vasta, o famoso pau-brasil. Árvore essa, inclusive, que eu dei o nome ao nosso país. Para a exploração do pau-brasil, os portugueses usaram o trabalho indígena, através do escambo, que vocês devem estar lembrados que não passava de uma troca, né? Os indígenas trabalhavam desde, né, do processo de exploração dessa árvore e em troca recebiam bugigangas, né? Espelho, pens, coisas sem muito valor para os portugueses. Depois, esse trabalho passou a ser cada vez mais efetivo, os indígenas cada vez mais explorados, então nós vamos ter aqui no Brasil o trabalho escravo indígena. Os índios tiveram muita dificuldade de se adaptarem à cultura portuguesa. Em resposta a isso, né, essa forma de trabalho escravo, em resposta a essa exploração, muitos indígenas fugiram, acabaram morrendo de melancolia ou mesmo cometeram suicídio de diversas formas. Esse suicídio era também uma forma de resistência a essa escravidão. Além, é lógico, de que esses indígenas não aceitaram a escravidão pacificamente. E aconteceram aqui nas nossas terras inúmeras revoltas indígenas contra os colonizadores. Dando continuidade às relações de trabalho, nós passamos a estudar um pouco de como é que esse trabalho passou a ser organizado na nossa sociedade atual, ou seja, na sociedade contemporânea. Acerca disso, é importante a gente lembrar que o capitalismo, né, como sistema econômico, vai se consolidar no século XVIII, ligado aí aos acontecimentos da Revolução Industrial que iniciou-se na Inglaterra. Assim, quem não detinha nenhum meio de produção, ou seja, quem não possuía terras, quem não possuía fábricas, quem não possuía máquinas,
possuía apenas a sua força de trabalho. Força de trabalho essa que era vendida em troca, né, de salário para garantir a subsistência dessas pessoas. Karl Marx, né, nascido em 1818 e morreu em 1883, importante filósofo socialista que escreveu a obra O Capital. Nesta obra ele analisa um pouco a sociedade capitalista e vai nos colocar aí 3 conceitos importantíssimos para que nós possamos entender o capitalismo: o lucro, o valor da troca e a mais-valia. Obra importante, né, para que a gente possa entender esse período e que vale a pena vocês darem uma lida e conhecerem um pouco desta obra de Karl Marx para entenderem melhor a consolidação da sociedade capitalista na contemporaneidade. Sobre o trabalho assalariado, nós estudamos também alguns métodos que serão implantados no capitalismo e que serão importantíssimos para o seu desenvolvimento. A ideia era atingir uma maior produtividade, lógico, com menos custo. Surgiram então as teorias e os métodos de controle do tempo e do trabalhador. Essas teorias, elas nos permitem analisar o desenvolvimento econômico-industrial que ocorreu aí no século XX. Na imagem ao lado, vocês podem verificar, por exemplo, o interior de uma das maiores fábricas do século XX, a fábrica da Ford, a primeira indústria automobilística do mundo a implantar a linha de montagem com produção de carros em série. Vamos já falar um pouco mais sobre o Fordismo. Bom, Henry Ford, né, fundador desta grande empresa, nasceu em 1863 e morreu em 1947. Henry Ford racionalizou o processo de produção, criando em 1909, a início do século XX, a chamada linha de montagem. O que era essa linha de montagem? Consistia em uma esteira que conduzia os veículos e as ferramentas até os trabalhadores. Dessa forma, Ford consolidou a indústria automobilística e barateou os preços dos carros. Algumas características importantes do Fordismo para que nós possamos conhecer. Bom, racionalizar as operações dos operários para produzir em massa e assim reduzir o custo de produção. Seguindo a tradição taylorista, o Fordismo também busca desqualificar o operário, reduzindo-o a repetidor de um número limitado de gestos, executados ao infinito durante a sua jornada de trabalho. Outra característica do Fordismo foi unificar e regular o trabalho dos operários através da esteira rolante. Essa esteira foi que criou a famosa linha de montagem, característica do Fordismo. A ideia era aumentar a produção essa controlada pela direção da empresa. Outra característica do Fordismo foi controlar outras fábricas que produzem peças para criar uma espécie de um padrão e agilizar o trabalho do operário no processo de montagem. Por fim, outra característica importante do Fordismo foi a automatização da produção. Bom, essas foram as características principais do Fordismo, uma marca aí do início do século XX. Já no outro módulo, o módulo final, nós estudamos as relações culturais. Relações essas que marcaram a dominação e também a resistência a essa dominação na sociedade ocidental moderna. Nas imagens desse slide, vocês podem verificar, por exemplo, a Batalha de Memphis, que aconteceu no século XIV, e já um outro grande evento, o Massacre de São Bartolomeu, ocorrido no século XVI. Essas transformações, essas revoltas, elas são marcas dessas mudanças que ocorreram no mundo moderno. As manifestações sociais, elas estiveram presentes nas mais diferentes sociedades e em vários contextos, espaços e tempos diferentes. Nós estudamos neste módulo, se vocês estão lembrados, algumas das razões que levaram as pessoas a se manifestarem no decorrer do século XVI até o século XVIII. E conhecemos também os grupos sociais que participaram, dessas manifestações. A Idade Moderna, esse período que nós estamos aqui destacando,
foi um período assinalado, marcado por dois importantes acontecimentos: a tomada da cidade de Constantinopla pelos turcos em 1453 e a Revolução Francesa em 1789, os marcos de início e fim da Era Moderna. Essa ideia de modernidade, ela começou a se afirmar na Europa a partir do século XVI, quando as grandes navegações, iniciadas no final do século XV, resultaram na chamada Revolução Comercial, ocorrendo dessa forma uma acumulação maior de capital, né? Então, nós temos aí a Idade Moderna. Bom, uma das marcas da modernidade, com certeza, foi um movimento cultural científico conhecido como o Iluminismo. As transformações que ocorreram durante o período moderno tiveram uma estreita relação com o movimento cultural que dominou toda a Europa Ocidental, mas que aconteceu especificamente na França, Inglaterra e Alemanha. A construção de uma sociedade sustentada na razão era a base do Iluminismo. O matemático francês René Descartes, nascido em 1596 e chegou a falecer no ano de 1650, foi o precursor desse movimento. Descartes foi o sistematizador do racionalismo, uma marca do Iluminismo. Uma frase importante de René Descartes é essa: penso, logo existo, que todos vocês já devem ter escutado. O Iluminismo, que é considerado o movimento das luzes da razão na modernidade, ele foi alicerçado na filosofia e na ciência, herança lá do período do Renascimento, e teve como base social as classes burguesas. Os iluministas criticaram as instituições e os princípios que até então reinavam. Que princípios eram esses? O regime feudal, a marca da era medieval, o feudalismo, o absolutismo, que marcou aí os grandes governos desse período, a intolerância religiosa e também a supremacia da fé e da tradição sobre a razão e o progresso científico e técnico. Ou seja, os iluministas pregavam que o conhecimento deveria ser baseado justamente na razão, na ciência e na tecnologia que estava surgindo naquele período, na era moderna. Vale lembrar que o palco das ideias iluministas foi a França. No entanto, essas ideias acabaram se espalhando por vários países, não só da Europa, mas também aqui do nosso continente, a América. A própria Inconfidência Mineira tinha como inspiração as ideias do Iluminismo, movimento ocorrido aqui no Brasil. Dando continuidade, nós vamos fechar esse bloco trabalhando um pouco das relações culturais, destacando aí alguns movimentos sociais, políticos e culturais da sociedade contemporânea. As décadas de 1960 e 1970 foram marcadas pelas lutas de vários segmentos sociais que passaram a questionar a ordem estabelecida pelo capitalismo e seus representantes na busca por maiores direitos civis, políticos e sociais. Ou seja, essas décadas foram extremamente importantes na luta, na busca por esses direitos, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Já os anos de 1990, com o avanço do processo que nós conhecemos como globalização, vão surgir aí outros movimentos que vão justamente colocar à tona todo esse contexto, de exclusão social, de desemprego, e também vão passar a contestar a forma como que os grandes países das economias desenvolvidas vêm sendo governados. Dentre esses movimentos, eu vou destacar aqui para vocês dois. O primeiro, o movimento feminista. O movimento feminista, ele vai se consolidar, vai se organizar principalmente no final da década de 1960. As mulheres nesse período vão se organizar e vão passar a denunciar as injustiças a que estavam sujeitas. Vão buscar maiores direitos civis e políticos. Nesse momento, nós temos aí o surgimento de um novo movimento feminista, desta vez muito mais organizado.
No Brasil, por exemplo, o movimento feminista ele vai adquirir maior força, principalmente a partir da década de 70. Nas imagens, vocês podem ver mulheres organizadas tanto nos Estados Unidos como abaixo aqui no Brasil, na luta contra a ditadura militar. O movimento feminista nos Estados Unidos lutavam principalmente pelo reconhecimento de direitos civis para as mulheres pertencentes às minorias. Queriam maior alteridade e melhores condições de vida e de trabalho. Na Europa Ocidental, as mulheres lutavam principalmente por mais direitos políticos e por igualdade. Já aqui no Brasil, vale destacar o papel do movimento feminista ocorrido durante o período militar e o processo de redemocratização, ou seja, ali nas décadas de 1970 e 1980. Muitas militantes do movimento feminista postulavam, desejavam, suscitavam uma transformação da sociedade como um todo. Essas mulheres passaram a reivindicar, por exemplo, o acesso à infraestrutura urbana básica, água, luz, esgoto, asfalto, creches e escolas, etc. Ou seja, uma melhor qualidade de vida. Desejavam também maior participação política, igualdade social, de gênero e melhores condições de trabalho. É importante que a gente perceba aí que o movimento feminista organizado possibilitou muitas vitórias e muitos ganhos, muitos direitos para as mulheres. Embora muito ainda nós desejamos, ainda há muito o que conquistar. Então, a luta, com certeza, das mulheres de forma organizada continua e deve continuar até que nós tenhamos, de fato, uma igualdade e uma qualidade de vida. Um outro movimento que marcou aí a década de 90, um outro movimento que marcou aí o século 20 foi o movimento hippie. O movimento hippie foi o que mais caracterizou a rebelião dos jovens norte-americanos. Esse movimento ele foi influenciado principalmente por uma teoria era chamada orientalismo. Essa teoria recebeu esse nome uma vez que esses jovens eles contestavam principalmente o modo de vida e os valores ocidentais. Eles também foram influenciados pelo psicodelismo, pelo rock e pelo movimento estudantil. O movimento hippie também foi extremamente importante no sentido de apoio aos demais movimentos sociais que aconteceram aí nesse período, nas décadas de 60 e 70, dos anos de 1900. O movimento hippie como um todo, a gente pode dizer que ele deixou um legado muito importante para a juventude, Algumas práticas, algumas ideias que o movimento hippie levantou nas décadas de 60 e 70 nos inspiram até hoje, como, por exemplo, a valorização da liberdade de expressão, o desapego ao poder, a valorização da natureza e também uma verdadeira revolução sexual possibilitada aí por esse movimento. É lógico que o movimento não teve total vitórias e totais conquistas, mas deixou um legado muito importante. E eu acredito que nos dias atuais, na sociedade que nós estamos vivendo, esses preceitos, esses conceitos são extremamente importantes. Vale a gente refletir e analisá-los. Bom, aqui nós encerramos. Quero agradecer a todos. Espero que o vídeo possa ajudá-los nessa revisão, que todos possam fazer uma boa avaliação e consigam um sucesso em mais essa etapa. Obrigada a todos.